na residência, cara, a hora de você aprender com os seus erros é lá, né? Então, assim, todo mundo vai ter complicações, é fato. Só não tem complicações quem não opera, tá? Principalmente na hora que a gente tá na parte de aprendizado, né? Então, isso aí, um N de complicações acaba que é um pouco maior. Coisa que eu sempre tento falar terminou a residência, não para de operar. Tenta encontrar algum lugar, ou você entra direto no fellow, ou você vai para algum canto que você consiga manter sua mão cirúrgica, porque depois que você para, aí fica mais difícil, né, de retornar a parte cirúrgica, né? Cirurgia de catarata não tem receita de bolo. A cirurgia de catarata, você vai ver inúmeros cirurgiões operando de uma forma. Então você vai encontrar a sua forma de operar. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Office Lessons. Meu nome é Vitor. Então, como vocês sabem, o nosso objetivo é trazer informações acerca da experiência de alguns profissionais da oftalmologia, de pessoas que já iniciaram o mercado de trabalho nas suas subespecialidades e que são pessoas que a gente admira, que a gente tem como referência na área. Então, como você já sabe, nossos convidados são sempre pessoas que assim, estão perto da gente, nosso ciclo, que são pessoas que motivam e inspiram a gente. Eu queria hoje apresentar para vocês um cirurgião de retina, cirurgião de catarata, que é muito amigo, que é uma pessoa que eu sempre tenho como referência, que sempre está perto de mim, então, e inclusive faz parte dessas inspirações que a gente tem na vida. Eu queria apresentar o Ângelo. Seja bem-vindo, Ângelo. E aí, Vitor, tudo bom? Como é que tá, cara? Prazer estar aqui trocando esses conhecimentos, um pouquinho dessas experiências aí, e vamos lá. O Ângelo é oftalmologista, Ângelo De Francesco é oftalmologista e fez fellow de retina cirúrgica pelo SOEL Abujanra, em São Paulo. E atualmente ele está no mercado de retina cirúrgica aqui em Fortaleza e catarata, também trabalha com outras atuações na oftalmologia aqui na região Nordeste. Então, como nossa proposta é trazer esse conteúdo mais de oftalmologia relacionado a experiências, a formação, a gente vai começar de como o Ângelo escolheu, né, a cirurgia, a oftalmologia, por que ele fez a oftalmologia. Então, Ângelo, queria que você falasse como é que você escolheu a oftalmologia. Cara, então é o seguinte, né? A oftalmologia lá na minha família, no caso, tanto eu como minha irmã, a gente já tem um acompanhamento na oftalmologia devido à nossa mãe, né? Nossa mãe é oftalmologista, ela já tem uma clínica aí que atua há mais de 38 anos no mercado. Então, assim, a gente costuma brincar, quando eu tô conversando eu e minha irmã, e aí o pessoal pergunta, por que vocês escolheram oftalmologia? Cara, a gente tinha duas opções. Minha mãe dava ou o olho direito ou o olho esquerdo. Então, eram essas opções que tinha aí para escolher. Mas, graças a Deus, eu escolhi essa especialidade e, assim, sou muito feliz e completo com o que eu escolhi. E como é que foi, assim, sair da faculdade e saber para onde fazer a residência? Como é que foi esse processo de escolha de local? Isso. Assim, na época que eu terminei a faculdade ali em 2013, então eu comecei a procurar onde que eu consigo fazer uma residência que seja, às vezes, uma referência, alguma coisa. Então, eu acabei optando ali por São Paulo, né? E acabei ingressando ali na residência do Dr. Céu Abujanra. Fiz os meus 3 anos lá de residência. E depois também acabei me apaixonando ali pela parte da retina, que lá no Dr. Céu é muito, muito forte essa parte de retina. E acabei ficando para retina cirúrgica mais 3 anos lá. E como é que foi o processo da primeira vez morando sozinho? Não, você já tinha feito faculdade? Eu fiz faculdade em Teresina, no Piauí, né? Então já tinha passado 6 meses lá, saí de casa aqui com 17 anos. Aí já tinha passado 6 anos, desculpa, na verdade. E aí depois mais 6 anos em São Paulo. E para morar em São Paulo, como é que foi as primeiras impressões? Cara, São Paulo é uma cidade gigantesca, né? Ali, assim, tem tudo, de todas as formas, né? Então, assim, a parte
da cidade gigante, né? Então, assim, o que é legal também, o que a gente consegue aproveitar, puxando aqui um pouco para a nossa parte de oftalmologia, é a gama de casos que você tem lá para você aprender, né? Então, assim, você tem um volume gigantesco cirúrgico, você tem um volume gigantesco de patologias, às vezes que são mais desconhecidas, que a gente às vezes tem um pouco mais de dificuldade de encontrar em alguns certos lugares. Aqui, até falando em Fortaleza, até a gente já tem uma cidade bem grande, né? São aí, hoje em dia a quarta capital aí, a maior capital do Brasil, né? A quarta. Então, assim, a gente já também temos já uma boa gama aí de casos, mas, assim, a comparação ainda com outros lugares menores, né? Pô, ali São Paulo é gigantesco. Olha aqui para mim rapidinho. Além da oportunidade de você desfrutar e aprender um pouco com essa conversa, quero te dizer que a gente tem planos de banco de questões para a Prova Nacional da Oftalmologia. Nós somos uma empresa focada no ensino da oftalmologia, então atualmente temos um software de questões que fornece o acesso mensal, semestral e anual de questões comentadas para a prova. As questões são bem comentadas, com imagens, com vídeos. Temos também um planejamento para aulas para o próximo ano. Nosso software também está montado com inteligência artificial para você tirar dúvidas 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, temos muitas opções de planos e muito a oferecer ao ensino da oftalmologia para você. Confere através do QR Code desse vídeo e no link da descrição para saber sobre os nossos planos. E como é que foi durante a residência, as primeiras experiências cirúrgicas ou assim, os primeiros casos que você começou a operar? Como é que você se identificou por essa área e como é que foi as suas experiências durante a residência? É legal falar, cara, eu vou até especificar um pouco mais dessa parte aí, porque assim, a gente quando tá na residência, a gente às vezes não tem muita noção de como é que é a residência em outro lugar, como é que o colega tá fazendo a residência em outro lugar, quanto que ele tá operando de catarata. Então assim, na minha residência, a gente era obrigado no R2 a aprender a fazer extracapsular. Então a gente só fazia extracapsular no R2. A partir do R3 a gente ia para faco, né? Então a gente tinha um dia cirúrgico ali com um volume mais ou menos em torno de 30 cataratas ali numa sexta-feira, só que éramos em 5 residentes, né? Acabou que não quis operar, então acabou ficando para 4 residentes operarem, né? Depois, quando eu ingressei no Fellow, o Fellow lá, ele tinha uma característica que a retina cirúrgica também operava todos os pacientes de catarata da casa. Então, assim, a gente tinha 2 dias cirúrgicos de catarata, 2 dias cirúrgicos de retina. Então, acabou que eu tive um volume muito bom de catarata ali, consegui terminar ali, juntando ali fellow e residência ali em torno, quase chegando ali a 1.000, né? E as retinas a gente conseguia fazer ali por dia em torno de 10, 12, 14 retinas ali por dia cirúrgico, tá? Então, assim, realmente é um volume bom, né? Mas, comparado com algumas outras instituições, vou dar um exemplo aqui, eu era preceptor de catarata da Escola Cearense de Oftalmologia. Então, o pessoal também saía com uma boa quantidade aí de cirurgias de catarata, em torno de 130, 140 cirurgias. Então, eu acho que entre 100 e 150 é mais ou menos o parâmetro mais ou menos que a gente tem ali de residência hoje em dia. Uhum. E como é que foi a experiência cirúrgica dos primeiros casos relacionados às primeiras complicações, os casos difíceis que apareceram? Como era que era o tipo de abordagem que você, né, percebia que você tinha e que na verdade despertava um pouco mais de interesse por essa área? É o que eu falava para os meus residentes, né? E também quando eu estava na residência era o que meus R+, ou F+, falavam, né? Na residência, cara, a hora de você aprender com os seus erros é lá, né? Então, assim, todo mundo vai ter complicações, é fato. Só não tem complicações quem não opera, tá? Principalmente na hora que a gente está na parte de aprendizado, né? Então, isso aí, o N de complicações acaba que é um pouco maior. Então, assim, o que a gente fez? Eu sempre tentei aprender
com uma rotura de cápsula, ou então eu corria uma Rex, então eu sempre tentava pegar alguma informação com o staff, o que é que eu poderia melhorar naquela situação. E uma coisa que eu sempre falava também para meus residentes é o seguinte, você notou que está acontecendo alguma complicação, não precisa você às vezes ter vergonha de chamar, entendeu? Porque você está numa forma de aprendizado ali, tá todo mundo para ajudar você e o paciente, né? Então, assim, o maior beneficiário é o paciente. Então, assim, tá notando que tá indo para um lado, tá com dificuldade em alguma coisa, chama um F+, chama um R+, chama o staff, fala, tô com dificuldade disso aqui e tal, para te ajudar naquela posição. E, assim, na parte do fellow, né? Inicialmente, eu acho que todo mundo passa com isso aí, a gente não tem aquela prática de fazer aquele manuseio ali intravítrea, né? Então a gente tem aquela dificuldade no começo de controle do olho, que vai entrar ali com iluminação do lado, vitreófica do outro, então assim, até você demora ali um pouquinho para aprender a pegar esse manuseio, mas depois vai desenrolando aí com o tempo e com a experiência vai melhorando. Cite dois casos, né? Um na residência e um no fellow de complicação, e como é que você resolveu? Cara, na residência eu tenho um caso bem legal. Foi um paciente que, na verdade, a cirurgia ela não teve complicações em relação à rotura de cápsula posterior, mas o paciente teve um descolamento de DCB relativamente grande ali no terço inferior. E aí eu acabei fazendo, a gente viu que tinha alguns estudos, até entrei em contato com alguns colegas, e tinha uns estudos que a gente colocava, que a gente coloca gás, né, C3F8 ou SF6, cameral, né? Então a gente coloca ali na câmara anterior. Então acabou que eu coloquei ali na câmara anterior, tive uma complicação iatrogênica causada ali, né, na minha cirurgia, mas a gente conseguiu resolver ali com a injeção de um gás na câmara anterior. A gente tem que sempre alertar nessas injeções de gás, nesses primeiros dias o paciente pode apresentar picos de pressão, então sempre é legal você entrar às vezes com Diamox, alguma coisa para controlar a pressão, né? E aí acompanhando direitinho o paciente, graças a Deus colou a DCM, foi bem legal. No fellow, cara, um caso interessante que eu tive no fellow foi a gente recebeu um paciente de fora. Esse paciente veio para a gente fazer uma fixação escleral. E aí, quando a gente foi fazer a vitrectomia, a gente percebeu que tinha duas lentes intravítrea, né? Então, assim, o médico, o colega ali, na verdade, tentou botar a primeira lente e viu que caiu. Talvez tenha tentado colocar a segunda no sulco, não tinha suporte, caiu também. E aí ele acabou que encambiou aí para fazer a fixação. Então a gente retirou as duas lentes intraoculares, depois fez a fixação escleral. Então assim, foi um caso eu tenho até registrado dele, eu já mostrei ele no congresso. É interessante a gente perceber, né, como essas complicações fazem parte de um cotidiano de uma pessoa que está aprendendo e o pessoas pós-treinamento, né? Sim. Então são coisas que a gente precisa ter um mindset voltado para isso, né? Porque realmente só complica quem opera. Então, você que vai operar, que escolhe a trajetória cirúrgica, deve saber que isso é um passo, ou então um momento que vai acontecer e você tem que ter um planejamento mental, né? Para poder aceitar que isso pode acontecer. Mas o mais importante é justamente pedir ajuda, né? Sim, sim. E assim, eu sempre tento falar para os residentes, né? Ou então o pessoal ali que está se formando, é um pouco de paciência, né, cara? Então, assim, o residente às vezes viu operando e fala, Ângelo, essa velocidade, como é que tu adquiriu? Cara, isso aí é tempo, é N cirúrgico, entendeu? Eu já falei, cara, eu já passei no mesma fase que você tá, eu já estive também. Então, eu já olhava pro meu staff ali, cara, como ele opera rápido, tudo mais, legal, domínio da técnica, tudo. Isso é tempo, cara, você vai ter, entendeu? Então, assim, mantenha ali seu N cirúrgico. Uma coisa que eu sempre tento falar terminou a residência, não para de operar. Tenta encontrar algum lugar, ou você entra direto no fellow, ou você vai para algum canto que você consiga manter sua mão cirúrgica, porque depois que você para, aí fica mais difícil, né, de retornar a parte cirúrgica, né? Realmente é uma coisa que você não pode desistir de procurar, né? Porque se tudo na vida, as oportunidades aparecem quando você procura. Então, você ficar muito esperando para acontecer as coisas não acontecem sem você agir, né? Sim. Então, assim, isso é realmente uma colocação muito importante. E
Então, você fez a residência em São Paulo, fez o fellow em São Paulo. Então, como foi o seu planejamento de volta? Logicamente, você já tem a família na oftalmologia, mas mesmo assim, de forma geral, como deve ser o planejamento de alguém que... Acho que existem muitas pessoas que saem e depois voltam para o seu estado para começar a realmente atuar. Como é esse período? Como é que foi para você? Então assim, eu tive um privilégio muito bom e muito grande, porque minha mãe já tinha clínica, certo? Então, como minha mãe já tinha clínica, então, quando eu estava no meu F3, né, no último ano de especialização, eu comecei a vir uma vez ao mês, abri a agenda, né, comecei a vir devagarzinho, fazendo atendimentos de oftalmologia geral, tudo, para já ir dando aquele retorno progressivo, né? Aí, na minha cabeça eu já tinha, vou para São Paulo, vou aproveitar as maiores oportunidades, criar uma experiência bacana, mas depois vou retornar para minha casa, né? Que eu, assim, minha mãe sempre fez essa clínica e a gente volta para ela para ajudá-la, né? Tanto eu como minha irmã, voltando aí para agregar, né? E aí a gente, quando retornou, assim, né? Me ajudou demais essa porta aberta. Eu acho que, assim, não é fácil. Quando eu converso com outros colegas, assim, não é fácil se você não tiver algum contato, ou se você não tiver algum conhecido da área de oftalmologia, porque assim, você vem com uma bagagem extensa de experiência, você vem querendo mostrar toda essa sua experiência que você tem, toda essa sua bagagem, todo o seu conhecimento, mas ninguém te conhece. Então, como é que tu vai mostrar para quem, se ninguém sabe quem tu é? Entendeu? Então, assim, você tem que ir ingressando devagarzinho. Entra ali no lugar, mostra ali um procedimento que tu faz. Então, a pessoa ali, ele sabe operar, ou não, ele faz um conhecimento ali, diagnosticou um caso legal. Então, isso aí você vai entrando devagarzinho aí no mercado, né? O que foi legal também, quando eu vim, além de trabalhar na clínica da minha mãe, eu fui chamado lá pelo pessoal da Escola Cearense de Oftalmologia para acompanhar o dia dos residentes lá, para fazer uma substituição lá de um colega que estava lá. Eu substituí ele e acabei que eu operei lá e o pessoal gostou da minha didática, da minha forma de operar, e acabei que eu entrei ali como staff lá dos preceptores da escola. Uhum. Isso é uma coisa que acho que oftalmologia, como tudo na nossa vida, exige um certo planejamento, né? Então, Sim. Realmente existe essa necessidade. O oftalmologista que faz o fellow, ele tem uma bagagem absurda, um conhecimento muito subespecífico, né? Então, ele precisa saber como entregar aquele conhecimento, principalmente porque ele quer gerar valor do que ele já sabe, né? Então, sim, na maioria das vezes, a gente vê que o pós-fellow te dá muito conhecimento, mas você tem que também saber como transformar aquilo em valor, né? Seja você ficando um tempo no seu local de formação e vindo aos poucos para o seu local de origem, até você realmente encontrar seu caminho. Até também para, de certa forma, criar expectativas, né? Às vezes a pessoa faz o fellow, tem uma jornada grande, um conhecimento absurdo, volta, acha que vai ter tudo, se desmotiva, porque simplesmente isso é uma questão mais de adaptação, né? De pensamento e estratégia. Sim. Nada que seja ruim ou que o mercado seja ruim. Acredito que é mais planejamento, acho que como tudo na vida, né? Quando a gente conversa aí, né, com os colegas, né, e a gente que acabou fazendo residência ou especialização em outro lugar, é um ano mais ou menos, cara, para demorar ali para você começar a fazer a adaptação, ter já aquele local que você trabalha um pouco mais exclusivo, né? Então acaba que você demora mais ou menos em torno aí de um ano para fazer essa adaptação, tá? Outra coisa assim que um ponto que também é interessante lembrar é porque quando a gente às vezes faz essa residência ou fellow ali fora, você acaba também criando raízes no local que você fez, né? Então, assim, você conhece o staff conhece seu trabalho, então você acaba começando a trabalhar ou em algum outro hospital, começa a atuar como oftalmo em algum outro canto, então você vai começando a criar raízes. E às vezes não é fácil de você chegar e tirar isso, cortar pela raiz e voltar para sua cidade. Porque isso, eu tenho vários amigos, não só oftalmo, como em outras regiões, em outras especialidades, que vão para fazer residência, especialização, quando vê, tá lá. Pega uma diretoria, pega um hospital legal, acaba que começa a criar a vida ali e não tem aquela vontade mais de voltar. Ou também o medo da mudança, né? Porque toda mudança é traumática, toda mudança tem essa parte difícil, né? Da adaptação.
realmente você fazer residência em um local, depois fazer fellow em outro, depois ser de outro local, você é uma pessoa expert em mudança, né? Então, todos os locais têm um tipo de dificuldade de inserção de mercado, como qualquer outra profissão, né? Existe. Então, realmente, você tem que ter perfil e até saber que isso vai acontecer, né? Sim. O fato de você se mudar. E, então, atualmente, qual é o tipo de abordagem, qual é o tipo de cotidiano que você tem? Você opera todos os dias, atende todos os dias? Tem injeção, tem cirurgia de retina, cirurgia de catarata? Então vamos lá. Hoje em dia eu atuo praticamente todos os dias na minha clínica, né? A clínica de olhos de Francesco, fica ali no Meireles, aqui em Fortaleza. E além de lá, eu atuo também, eu tenho um projeto paralelo com outro sócio, que a gente tem alguns locais que a gente opera nos interiores, né? Então a gente tem aí alguns Piauí, Maranhão, né? Paraíba, Alagoas, Sergipe e São Paulo. Acaba operando nesses locais além do Ceará, né? Mas o meu cotidiano aqui no Ceará é mais na minha clínica mesmo. Aí eu exerço o que lá? Cirurgia de catarata, cirurgia de retina, faço também cirurgia refrativa, injeções intravítreas, todos os procedimentos que precisam ser feitos da retina ou de catarata eu já estou realizando. Tem algum desses turnos que é mais o quê? A maioria dos turnos é consulta, a maioria dos turnos é voltado a pré-operatório, tem algum tipo de divisão assim que na semana? Não, sim, tem mais consulta. Hoje em dia eu tenho, graças a Deus, eu já tenho bastante consultas já puxada para minha área de especialidade, né? Então, assim, consulta de refração, claro que tem, mas bem menos do que no começo, né? Então, você nota que o paciente vai te procurando mais pela tua especialidade. Então, aquele paciente vem procurando mais já numa baixa acuidade visual, uma visão turva, querendo ali realizar uma catarata, ou o paciente já vem buscando fazer uma cirurgia refrativa, ou, infelizmente, aqueles pacientes que já vêm com alguma complicação ali de retina que necessita realizar a cirurgia. O interessante falar, cara, assim, que mesmo minha formação sendo de retina, o meu N cirúrgico hoje é muito maior de catarata, né? A gente, até pela própria complexidade aí dos casos, né? Então, a catarata, hoje em dia, eu faço em torno de 85% dos casos que eu faço mensais são cataratas, outros 10, 15 são retina, que é muito mais difícil de você ter pacientes aí de cirúrgico de retina do que de catarata, né? Então isso acaba também sendo um desafio para quem começa, né, a retina cirúrgica no seu local de origem, vamos dizer assim, depois de ter fellow, que são poucos casos, você geralmente sai de um fellow de muito volume, que você opera praticamente tudo, sim, faz todos os tipos de técnicas cirúrgicas e quando volta para o seu local de origem, passa 2 ou 3 meses para fazer aquela cirurgia complicada que você fazia todo dia no fellow, praticamente, né? Com então, certeza. Tem uma certa diferença, mas acredito que existem possibilidades de você manter essa curva de aprendizado, seja tentando operar no sul, seja operando no seu na instituição de origem, enfim, existem estratégias para isso, né? E o legal de falar, tipo assim, o fellow e o pós-fellow na parte de retina cirúrgica, né? Cara, a gente tá no fellow, a gente sabe. A gente só não opera o caso se a gente, pelo amor de Deus, ali for o dos últimos casos. Mas você vai, na maioria das vezes, casos muito complicados, você vai ali até para aprender também e tudo mais. E você, na hora que você vai pro pós-fellow, você vai começar a ter um discernimento, né, de falar assim, ó, cara, eu acho que esse caso aqui não é legal mais a gente operar, não vejo mais benefício, né? Então isso você começa a criar na sua cabeça, porque assim, saiu do fellow, amigo, as costas é a sua, né? Ali quando você tá no fellow, você tá na residência, é da instituição que vai te ajudando, junto com o staff, essas coisas. Então ali você vai começando a ter esse discernimento de falar, acho que esse caso aqui é um caso legal para operar, esse aqui eu acho que já é um caso inoperável, que não vai ter benefício para o paciente, tudo. Então é legal essa diferença de quando você tá no fellow e quando você sai. Inclusive uma coisa que muitos, né, principalmente pessoas que pegam fellow direto da residência, se acostumaram a exercer oftalmo acompanhado, né? Então, quando você começa a ir para o mercado de trabalho sozinho, você começa a indicar as primeiras cirurgias, começa a ver os primeiros pós-operatórios,
começa a ter as primeiras experiências de indicação cirúrgica e de acompanhamento cirúrgico, você percebe que justamente isso, Sim. que as costas são suas, né? Então você tem que ter esse discernimento e esse pensamento de realmente assumir a responsabilidade, né? Chamar a responsabilidade para você e, inclusive, não levar isso como assim, é claro que vai ser difícil, mas assim, levar isso como uma parte do processo. Uma vez que você não assumir a responsabilidade, nunca você vai fazer o que você aprendeu no fellow, que é Sim. indicar cirurgia, acompanhar as complicações. No início vai ser desse jeito, mas depois vai se tornar uma coisa mais rotineira, né? Sim. Como uma consulta normal. E algo interessante também para lembrar ali, né? Porque assim, na oftalmologia é bem comum em algumas regiões, faz de conta que você se especializou, sei lá, num glaucoma, numa córnea, numa plástica da vida. Mas no seu consultório, você tem pacientes que você drena para catarata e às vezes você não é seguro, você faz uma parceria com alguém ali que tem um pouco mais de segurança em realizar a cirurgia de catarata, aquele cara faz ali um ghost, alguma coisa ali para aquele paciente, porque isso no oftalmo a gente tem muito, né? Então se você nota que aquela pessoa ali tem um conhecimento maior, uma experiência maior, você acaba drenando ali para outra pessoa e você consegue fazer ali uma sociedade, ou então uma parceria ali com outras pessoas. Então, do mesmo jeito na retina, então do mesmo jeito, às vezes na córnea, alguma coisa, você consegue ir mandando para pessoas que têm um pouco mais de especial ali, de experiência naquela região. Né? Então, acho que a gente conseguiu fazer uma abordagem bem geral, né, sobre a experiência do Ângelo. Acredito que são insights muito relevantes de processo de voltar do fellow para a cidade de origem, o atendimento, o trabalho que foi exercido durante a residência, durante o fellow. Eu queria deixar esse espaço para você, Ângelo, para falar alguma coisa a mais que você acredita que deva ajudar os residentes como conselho, ajudar os fellows que estão iniciando, os que estão terminando, assim, coisas importantes que você ouviu e que você acharia que deveria compartilhar com as pessoas. Então vamos lá. Primeira coisa, cirurgia de catarata não tem receita de bolo. A cirurgia de catarata, você vai ver inúmeros cirurgiões operando de uma forma. Então você vai encontrar a sua forma de operar. Como? Eu vou ver o Ângelo operando, ele opera, ele faz a Rex desse jeito, ele faz a fratura desse jeito. Eu vou ver o Vitor operando, ele faz a Rex desse jeito, a fratura desse jeito. Você vai testar um, vai testar o outro, qual que se encaixa melhor? Vai se encaixar melhor essa técnica ou essa técnica. O que a gente tem é um objetivo. O nosso objetivo é remover o cristalino opacificado e colocar uma lente intraocular no saco capsular. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar até lá? Você vai conseguir criar esse conhecimento e essa experiência. Então, assim, paciência. Acho que é o conselho que eu mais friso aí para a gente. O mais importante é paciência. Paciência no aprendizado, sempre escutar seu staff, sempre escutar seu R+, ter paciência para saber quando você está errado, de você receber ou não, ou não é assim, desse jeito, baixa a cabeça, escuta e faz, entendeu? Porque às vezes a gente é muito, um pouco petulante ali, não, já sei, não sabe, cara. Você vai aprendendo devagarzinho até você saber e conseguir transmitir esse conhecimento para outra pessoa. Dica valiosa e inclusive é uma coisa que é sempre importante ter, né, na nossa mentalidade, né, no processo de vida. Acho que em nenhum momento da vida você nunca vai estar pronto, né? Sempre Sim. Você está em processo de crescimento. Então, queria agradecer mais uma vez, Ângelo, pela participação, pela humildade de estar aqui, e inclusive tempo, né, que você teve em dispor para a gente poder conversar. Espero que outros encontros aconteçam para a gente sempre trocar e transmitir essas informações para o público da oftalmologia. E eu queria agradecer você também que está assistindo e se inscreve no nosso canal, acompanha as nossas postagens, curte, compartilha, a gente está sempre aberto, Ângelo também, para orientações de cirurgia, para orientações de rotina da oftalmologia e da residência. E o nosso projeto justamente, o objetivo é esse, voltado para o ensino e para capacitação das pessoas, compartilhar os conhecimentos. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima.